Hoje é quinta-feira, é dia de Flu e um dia de Flu mais que especial. Afinal de contas, o jogo de logo mais contra o São Paulo pode marcar o retorno do Fluminense à Libertadores em 2026. Na verdade, um empate, logo mais no Maracanã às 8h30 da noite, quando a bola vai rolar, já resolve a situação. Mas evidentemente ninguém está pensando em empate, até porque uma vitória aproximará o Flu do objetivo de terminar entre os 5 primeiros colocados, de garantir uma vaga direta na fase de grupos, o que evidentemente é muito importante porque evita 2 confrontos na fase pré da competição. É também uma partida que marca o reencontro de Luiz Ubeldia com o São Paulo. Lá ele é odiado por parte da torcida. Será que uma vitória hoje teria um gostinho especial para o técnico argentino? Fluminense volta a ter força máxima. O São Paulo dá para abrir até um hospital de tanto jogador lesionado. Bora com as principais informações de Fluminense e São Paulo no Maracanã. Bora de pré-jogo aqui no canal do Lessa. Vamos lá, galera. Como sempre, colocando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro na tela. Últimas rodadas, as 3 últimas rodadas. Inclusive, já tivemos aí 3 jogos. Ontem, o Fortaleza entrou em campo e ganhou o Bragantino, hein? Olha o Fortaleza ganhando fora de casa, lá embaixo, ficando ali a uma vitória de deixar a zona do rebaixamento. Tá acordando o Fortaleza. Lembrando, hein? Isso aqui é muito bom. Sabe por quê? Porque o Fortaleza pega o Botafogo na última rodada. Isso significa que, se o Fortaleza chegar vivo, dependendo apenas de uma vitória ou precisando de uma vitória contra o São Paulo, isso pode ser muito, muito bom pra gente. É papo lá pra frente, sim, mas essa vitória do Fortaleza pode dificultar a vida do Botafogo, tá? Além de Fluminense e São Paulo, temos Juventude e Bahia. Bahia enfrentando Juventude fora de casa. Acho que é um jogo com grande chance do Bahia tropeçar, que assim seja. Vasco e Internacional, Santos e Sport, Vitória e Mirassol. Esses jogos, a rodada foi, né, espalhada pela semana. Então a gente tem hoje Fluminense e São Paulo. Aí amanhã a gente vai ter Juventude e Bahia, Vasco e Internacional, Santos e Sport. No sábado, Vitória e Mirassol, Ceará e Cruzeiro. E no domingo, Corinthians e Botafogo. Assim ficou a distribuição da 36ª rodada do Brasileiro. As contas é aquilo que a gente já falou, né? Eu não estou nem preocupado com o Bahia agora. O Bahia está na frente. É claro que seria bom passar agora, mas tem um confronto direto na última rodada com o Bahia no Maracanã. Então o Fluminense depende apenas de si para passar o Bahia. Essa é a primeira leitura. O Botafogo, sim, tropeçar nessa rodada, se empata, vai a 59 pontos, o Fluminense fica a 1 ponto, se perde, o Fluminense já ultrapassa o Botafogo. Ou seja, pode terminar a rodada já com 58 pontos, só que com 17 vitórias diante de 16 do Botafogo. O Bahia tropeçando, o Fluminense ganhando, vai ultrapassar. Portanto, o empate do Bahia aí, no caso, já faria o Fluminense com uma vitória ultrapassar Bahia e Botafogo, desde que o Botafogo seja derrotado pelo Corinthians. Então, enfim, a possibilidade é real e é um jogo também que pode, como eu disse, com empate, o Fluminense já chegaria ali a 56 pontos. O São Paulo não conseguiria depois ultrapassar o Flu e com isso a vaga na pré-Libertadores estaria garantida. Essas são as contas para essa rodada. Quem a gente vai ter que secar, os jogos que a gente vai ter que secar e, claro, o Fluminense cumprindo com o seu papel dentro de casa. Importante, fundamental, não deixar a intensidade cair, a vontade cair. A gente viu um time muito aplicado principalmente os 2 últimos jogos, tanto o Cruzeiro também no Mineirão. O Fluminense fazendo boas partidas, passou pela sequência, a temida sequência do G4, passou invicto. O Fluminense levou gol apenas contra o Flamengo. Isso tem uma importância muito grande no momento de reta final, onde está todo mundo mais desgastado mentalmente, fisicamente, e o time está crescendo. E falta muito pouco. Então é não deixar isso cair, principalmente nesses jogos em casa. Uma pena que eu acho que a última parcial de venda de ingressos que saiu ontem foi 22 mil ingressos vendidos. Eu esperava, para mim, esse era um jogo que me decepciona um pouco, porque eu acho que era um jogo para 40 mil no Maracanã, pelo menos. A sequência do time, invencibilidade em casa, a vaga na Libertadores podendo ser confirmada, uma semifinal vindo por aí. Acho que motivos não faltam. Né? Eu falei lá atrás, cara, vou convocar o torcedor quando
esse time merecer. E a equipe mostrou que vem realmente merecendo o apoio do torcedor. Com o Maracanã lotado, foi o que eu falei, para mim era praticamente impossível o Fluminense não vencer essa partida. Não significa que com 22, 25, 28, eu acho que até vai bater 30 mil até amanhã, muita gente acha que vai comprar em cima da hora. Tomara, eu espero que pelo menos 30 mil já é suficiente, óbvio, para fazer ali uma festa legal no Maracanã, mas poderia ser muito mais. Enfim, o importante é que dentro de campo o time cumpra com o seu papel e não decepcione quem estará lá. A gente passou uma temporada onde a equipe criou expectativas em certos momentos e acabou, na hora H, decepcionando, fazendo jogos ruins. Acho que não é o recorte atual. A invencibilidade do Fluminense como mandante são 7 jogos, 7 vitórias, 100% de aproveitamento com o Zubeldia. Isso é histórico, é muita coisa, não é fácil sustentar isso. E creio que, pelo momento do Fluminense, pelo momento do São Paulo, jogar o que vem jogando, ter atitude, atenção, o foco, a disposição, porque hoje o Fluminense está no momento melhor, mas precisa confirmar isso, né, com a bola rolando. Já vamos para a provável escalação do Fluminense hoje, que vai voltar a ter força máxima, pelo menos é o que a gente espera para logo mais. Não temos nenhuma notícia que diz o contrário. Antes, sempre indo lá na KTO, indicando para vocês. Cara, Fluminense e São Paulo hoje, 1,70 tá pagando a vitória do Fluminense. 1,70 é uma odd justa, na minha opinião. Então, para quem está muito confiante, vai lá na vitória. Eu já montei minha combinada para essa rodada, mas estava vendo aqui, olha só, se a gente for ali jogador. Olha quanto tá pagando em um chute a gol do Canóbio, por exemplo. 1,80. Mais do que a vitória. 1,80 um chute a gol do Canóbio. E olha só, a Costa, que finaliza muito também, 1,75. Serna, 1,90. Odds boas para mim. Fluminense jogando em casa, já tem mais presença no ataque. São Paulo muito desfalcado. Fluminense precisando vencer. Acho que são odds bem interessantes, tá? Eu já montei lá minha combinada para essa rodada utilizando a chance extra. Então eu fui lá e coloquei vitória do Fluminense, evidentemente, com o Juventude fazendo um gol contra o Bahia, o Santos ganhando do Sport, Internacional e Vasco, acho que vai ser um jogo maluco, os dois times desesperados, pelo menos um gol de cada lado, está dando odd 5,70, colocando R$10. Pode ter um retorno de R$57 praticamente. Se eu perder, a KTO me dá uma nova chance, uma chance extra. Você vai lá na aba promoções e ative lá chance extra. Só ativar lá a promoção que você também vai participar. Se você perder, você vai ter uma nova chance na próxima rodada. Só na KTO tem isso. Então é só você aqui no comentário fixado, na descrição do vídeo, no primeiro comentário também, clica aqui no link, abra sua conta se você não tem conta na KTO. É um momento importantíssimo, essa reta final de ano, de mostrar que a galera está chegando junto, acredita no nosso trabalho, apoia no nosso trabalho, até para a gente poder renovar, né, o contrato com a KTO, que é muito importante. Então, quanto mais gente chegar lá, pô, Léo, mas eu não conheço nada, não sei, não tem a malícia da parada e tal, beleza, mas só de criar sua conta lá, você já ajuda a gente. Abrindo sua conta na KTO, chegando lá, pô, já fortalece demais, tá? Então, conta com vocês. Corre lá, vamos então a essa provável escalação, já vou colocar na tela para vocês com os retornos de Thiago Silva, de René, de Acosta. Se a gente não tiver nenhum problema de última hora, eles estarão à disposição. O Fluminense deve ir a campo, portanto, com o seu time hoje considerado o time titular do Zubeldia, né? Com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, René, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e Everaldo. Cara, sem muita surpresa, eu acho que a gente está... Acho não, né? Faltam poucos jogos para acabar 2025. A gente sabe que esse time pode entregar. Lá atrás, quando a gente cobrava, reclamava e pedia mais, porque eu sempre soube que poderia entregar mais, mas dependia, e eu falei isso várias vezes aqui, quem acompanha o canal sabe. É uma equipe mediana, com muitos jogadores medianos, mas que se bem trabalhada, se bem treinada, se bem explorada, ela pode trazer resultado, porque tem qualidade ali. E é o que está acontecendo. É um time bem treinado. É um time que executa aquilo que o treinador pede. É um time que tem mais de uma forma de jogar. Que consegue se adaptar a diferentes estilos do adversário. Mesmo com os seus problemas e as suas limitações. E é assim que vai ser até o final do ano. Não tem jeito. Ah, mas o Everaldo, sim,
é isso o que tem no momento é o Everaldo, e vai ser assim até o final. E é torcer para que ele possa, não vou nem falar jogar bem, que eu também já não espero isso, mas fazer o café com leite bem feito, que eu sei que também já é difícil, mas infelizmente esse problema não vai ser corrigido em 2025. Então, coletivamente, com individualidades que estão no momento muito bem, o Canóbio, Lúcio Acosta, Hércules Martinelli, Thiago Silva, que é um monstro, Samuel Xavier tem jogado muito também. São esses jogadores que vão fazer a diferença. São esses jogadores que podem realmente colocar esse time num nível, né, um nível acima. Então hoje não tem muito mistério. É jogar como vem jogando no Maracanã, pressionando, tomando atitude, se protegendo bem, mas pegando a bola, seja em transição, seja na bola longa, seja através da posse. O Fluminense também sabe jogar, sabe atacar de maneiras diferentes. Imagina o São Paulo que vai tentar se proteger, jogando com 3 zagueiros, fechando bem a área. E aí é um desafio a mais para você conseguir penetrar, entrar na área e conseguir uma boa condição de finalização, de criar oportunidades claras. Então eu imagino o Fluminense desde o início em cima, atacando, pressionando, e o São Paulo vai sair na boa. São muitos desfalques, a gente já vai falar do São Paulo agora. O Crespo está com muitos problemas. Então não imagino um time que vai chegar no Maracanã, vai se expor, vai sair de qualquer jeito. Não imagino. Acho que o Fluminense vai, desde o início, tomar conta, ter mais posse, tentar encurralar o São Paulo no seu campo defensivo. E aí é importantíssimo aproveitar as oportunidades, ser efetivo. Porque não tem jeito. Num jogo desse, você pode se complicar se não conseguir converter as oportunidades em gols. A gente percebeu que nesses últimos jogos o Fluminense inclusive evoluiu nesse sentido também, tem conseguido, às vezes quando cria o Internacional, por exemplo, foi um jogo que o Fluminense criou muito, perdeu muitos gols, venceu, mas fica sempre aquela tensão no fim. Mas em outros momentos, contra o Flamengo, criou, foi lá e conseguiu matar o adversário. Né? Nesses jogos mais recentes, se a gente citar, o Palmeiras quase conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, não criou muito, mas quase fez gol, faltou pouco. Então, enfim, não dá margem para o azar, basicamente isso, porque o Fluminense hoje tem um time melhor que o São Paulo, o Fluminense está no momento melhor, é favorito porque tem o apoio da sua torcida, mas tem que confirmar isso dentro de campo. E falando nele, quem falou para a Flu TV dessa vez foi Everaldo, ele mesmo. Olha ver o que ele disse aí. Pois é, como tu mesmo falou, expectativa de casa cheia, né? Nossa torcida aí nos apoiando até o final, para que a gente conquiste a vitória, consequentemente encaminhe a nossa classificação para a fase direta de grupos da Libertadores. Então, estamos muito motivados para esse jogo e vamos fazer o nosso melhor para conquistar a vitória. Todo jogador quer jogar, né? E comigo não é diferente. Estou fazendo o meu melhor. Sei que está faltando o gol, né? Mas que tenho certeza que no jogo de amanhã, a oportunidade que aparecer, eu vou buscar fazer o meu melhor para fazer o gol e, como eu falei, buscar o resultado positivo para a gente. Ô, Everaldo, será que é pedir demais um golzinho ali? Uma assistênciazinha, uma bola batendo na canela, às vezes entrando? Será que dá para até 2025 sonhar com uma atuação realmente boa do início ao fim? Quem sabe esse momento não vai chegar até o final do ano? Já que não tem muito o que fazer, torcer por isso, né? Vamos com informações agora do São Paulo, do Felipe Oliveira, do Arquibancada Tricolor. Os caras cobrem São Paulo absurdamente bem todos os dias, estão lá em cima da notícia. E, cara, é um negócio impressionante que é o São Paulo esse ano. Olha só a quantidade de desfalques. O Luciano foi confirmado, o Luciano também está fora do jogo, que é sempre uma pedra no sapato, adora também aprontar contra o Fluminense, está fora. E, além disso, mais de 10 jogadores lesionados. É um negócio bizarro. Fala aí, amigo. Fala, amigos do canal do Less, eu sou o Felipe Oliveira, jornalista esportivo, trabalho na Arquibancada Tricolor, mídia segmentada do Tricolor Paulista. Confronto esse que marca o primeiro reencontro entre São Paulo e Luiz Ubeldia, um treinador no mínimo polêmico aqui dentro do São Paulo, dividiu opiniões, tem muita gente que não gosta dele, tem alguns ainda que gostam e gostavam do trabalho do Ubeldia, alguns até que consideram um trabalho injustiçado no São Paulo. Mas para a gente falar sobre o jogo de hoje, o São Paulo que vive um momento muito instável na temporada. O São Paulo ainda sonha com um possível G8 do Campeonato Brasileiro, caso o Cruzeiro ou o próprio Fluminense
vençam a Copa do Brasil, abrir essa 8ª vaga, o São Paulo ficar nessa posição para quem sabe na próxima temporada disputar a pré-Libertadores. Mas já adianto que não será fácil para o jogo de hoje. O São Paulo vive um momento seríssimo e extremamente delicado com problemas de lesão. O São Paulo Futebol Clube em 2025, até um balanço que a gente fez no Arquibancada Tricolor, teve 63 partidas e ao todo nessa temporada foram, sim, não é brincadeira, 70 lesões, ou seja, mais lesões do que partidas disputadas nessa temporada. O Departamento Médico do São Paulo talvez seja o grande protagonista da temporada do Tricolor. Mais recente, Ferreirinha deixou o gramado sentindo no intervalo contra o Juventude, é um desfalque também certo para essa partida. Fora ele, temos muitos outros. O Luciano também é desfalque, sofreu um trauma na perna direita. Ferreirinha, como eu falei, tem um edema na região posterior da coxa. Eu tô lendo, gente, porque é muita gente mesmo que tá de fora do São Paulo. O São Paulo ainda conta sem nenhum centroavante, como isso já é de conhecimento já há algum tempo. Caleri passa por cirurgia, está em reta final de recuperação de uma cirurgia de LCA. Rian Francisco, joia da base, o mesmo, cirurgia de LCA. E o André Silva tem também um problema no joelho, também problema ligamentar. Além deles, Dineno, outros atletas, Rafael Tolói também é desfalque. Fora todos os atletas lesionados, tem mais de 10 jogadores no DM do São Paulo para essa partida. Rafael e Sabino são desfalques, ou seja, o São Paulo vai com o seu goleiro reserva para o jogo de hoje contra a equipe do Fluminense no Maracanã. Alisson e Rodriguinho retornam ao plantel. O Alisson estava suspenso no último jogo contra o Juventude e o Rodriguinho tinha um problema de pneumonia. Como eu falei, mais de 10 desfalques para o jogo de hoje. Por isso a provável escalação do São Paulo tem Yang no gol, goleiro da base que foi pouquíssimo testado como profissional. Inclusive, nessa temporada, teve um teste importante contra o Sport e acabou falhando. Trio de defesa, Ferrarese, e aí o Rafael Tolói é a incógnita, porque ele está se recuperando de uma lesão. Pode ter o Luiz Gustavo nesse miolo de zaga e o Alan Franco. Ala pela direita, o Mike, que é um menino da base que está se destacando com a camisa do São Paulo. Dupla de volantes, Pablo Maia e Bobadilha, e o Marcos Antônio jogando à frente deles. E na esquerda, Patrick ou Luca, jogador da base também esse, que foi testado no jogo contra o Juventude e foi muito bem. Na frente, como não tem Luciano, como não tem Lucas, como não tem Dineno, como não tem Caleri, André Silva, Rian Francisco, Rigoni e Tapia, ou Tapia e Paulinho, outro jogador da base do São Paulo. Então o Tricolor chega, o nosso Tricolor, né, o Tricolor paulista, o meu Tricolor, não o de vocês, chega bem desfalcado. Mas é basicamente isso. O São Paulo Futebol Clube, que poderia abrir o seu hospital, vai extremamente desfalcado para o jogo de hoje. Eu espero que vocês estejam informados, que vença o melhor. Muito curioso vai ser hoje um São Paulo contra o Luiz Ubeldia. Tamo junto. Espero que vocês tenham visto e entendido como está a situação do São Paulo. Não está nada fácil, mas que vença o melhor. Mandar um abraço pro Lessa, mandar um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Siga o Arquibancada Tricolor nas redes sociais para ficar sabendo do São Paulo. Siga o meu perfil também, que eu falo sobre todos os times, inclusive do Fluminense de vocês. Tamo junto, a gente se vê numa próxima e que vença o melhor Tricolor hoje. Tamo junto. Meu, que vida dura do Crespo, hein? Que ano do São Paulo também, negócio impressionante. Valeu, Felipe, um abraço, irmão, tamo junto aí, até a próxima. Boa sorte para vocês também, que vocês não vençam hoje, deixa para a próxima rodada, tá? A arbitragem comanda o trio ali do apito, Lucas Paulo Torezinho, do Paraná, auxiliado pelo Vitor Hugo Imazu dos Santos, e o Thiago Americano Labis. O VAR vai ser o Daniel Nobre Bins. Vamos lá, né? Esse árbitro, ele apitou esse ano, se não me engano, foram 4 jogos que ele apitou do Fluminense. Foi isso mesmo. Vou colocar na tela para vocês o site flusão.info. Foram 4 jogos, os últimos 2 derrotas, né? Vamos parar, né? Bragantino e Ceará, 2 derrotas. Antes ele tinha apitado a vitória sobre o Grêmio, 1-0. E também a vitória sobre o Internacional lá no Beira-Rio. É um árbitro jovem ainda, não vejo assim muita polêmica envolvendo o nome dele, pelo menos não me lembro de algo tão significativo assim, principalmente contra o Fluminense. Nesses jogos eu não me lembro de algo muito relevante. Então, tomara que ele
tenha capacidade para conduzir bem essa arbitragem, que a gente possa falar depois somente do jogo e, claro, de preferência com a vitória do Fluminense. Partida com transmissão do Premier e Sport TV, a partir das 8h30 da noite a bola rola, mas às 6h30 da noite nossa equipe, Jornada KTO 1902, em ação, direto no Maracanã, cobertura como vocês já estão acostumados. Então assista ao jogo e deixe o áudio com a gente, para você realmente ter a emoção, o clima do estádio, a transmissão voltada para você, torcedor tricolor. Nos vemos mais tarde, é hora de confirmar essa vaga na Libertadores, se Deus quiser. Um abraço.